quero te convidar a abrir sua Bíblia, ali no capítulo 3 de Gênesis, e nós vamos ler o versículo 24. Gênesis 3, 24. Amém? Ali a palavra do Senhor diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. É interessante que esse texto fala a respeito de um momento negativo na história humana. Fala do momento em que o homem foi expulso do jardim do Éden. Homem e mulher, ambos foram expulsos, e não só expulsos, foi colocado guardas ainda, querubins, para proteger o caminho, e desta maneira eles não poderiam retornar, eles não poderiam voltar. É um momento difícil na história humana. É uma marca que fica na nossa história, é uma marca que fica, inclusive, como característica minha e sua também. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 5,12 que por meio de Adão entrou o pecado, e como que uma espécie de vírus ele passou a toda a humanidade. Esse pecado de Adão, ele tomou conta de toda a humanidade. De maneira que todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem um problema, que é o pecado. Davi vai dizer que ele ainda, quando ele está ali nascendo, ele já foi ali gerado em pecado. Ele fala que ele já tem um problema desde o nascimento dele. E é sobre esse tema que eu queria bater um papo com você, sobre o pecado. Eu queria conversar com você sobre o pecado. Os teólogos de plantão vão chamar de hamartiologia. Hamarte, o pecado, logia, estudo. Então, estudo do pecado, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. A pergunta que fica é: por que isso é importante? Não o pecado em si é importante, mas é importante que conheçamos as consequências do pecado, que está no slide seguinte, que já vai ser colocado ali, e também entendermos como lutarmos contra essas consequências, como anularmos o poder do pecado sobre as nossas vidas, como quebrarmos todo e qualquer tipo de escravidão, todo tipo de laço que nos envolve, todo tipo de embaraço que nos amarra e não nos permite correr a corrida em direção ao autor da nossa salvação. Então é muito importante a gente entender as consequências do pecado. Para isso, eu gostaria de olhar justamente para esse capítulo 3 junto com você. E a gente, olhando para o texto da palavra de Deus, conhecermos, entendermos aquilo que aconteceu com Adão, aquilo que aconteceu com Eva, e aquilo que na maioria das vezes acontece conosco. Então a gente vai dar uma olhada, pode passar? A gente vai dar uma olhada justamente na consequência. Olha junto comigo aí o versículo de número 8, que diz. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam da presença do Senhor. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, mas eu já. Sabe por que a gente faz isso? Se esconder da presença do Senhor? Medo, sentimento de culpa, sentimento de que eu não estou apropriado a estar na presença dEle. Alguma coisa cria em nós esse sentimento e faz com que a gente, quando se depara com a presença de Deus, fala: eu não estou pronto para estar diante dEle. Não, eu não estou em condições. E parece que Adão, ele passou justamente por isso. Quando o Senhor vinha em direção a ele, para bater um papo, para se relacionar, para criar intimidade, para estar com a sua criação, o que ele faz é justamente andar na mão contrária. Então ele se esconde de Deus. E pode acreditar, muitas pessoas continuam se escondendo de Deus. Por que é tão difícil convidar alguém para estar em uma igreja? Por que é tão difícil convidar alguém para estar em um grupo de comunhão? Porque muitas vezes as pessoas estão se escondendo de Deus. Aconteceu uma ruptura teológica, a gente vai falar assim. Aconteceu uma ruptura com Deus, rompeu o relacionamento. E as pessoas que estão com o relacionamento rompidos com Deus, eles sentem medo, temor,
culpa, um desejo de andar na contramão. Deus está vindo, ele está andando na contramão. Deus está vindo, ele está se afastando de Deus. E não sei se você já percebeu isso, mas quando você cai na armadilha do pecado, cai na armadilha dos vícios e desejos e se entrega a ele, você já deve ter experimentado isso. Que as pessoas te chamam, vamos à igreja, e você fica com vergonha de estar lá. Eu não me sinto adequado de estar lá. Vamos orar, e você fica meio retraído. A sua confiança está abalada. A confiança de estar diante de Deus se abala. Porque o pecado gera isso, é uma consequência do pecado. Em seguida, o que a gente vai perceber, no próximo slide, é justamente que também se cria uma ruptura psicológica. E essa ruptura acontece justamente ali no versículo de número 10. Acompanhe a leitura. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ora, Adão já tinha visto Deus em outros momentos, já tinha conversado, mas agora ele tem vergonha, porque ele olha para si mesmo e percebe que ele está nu. Ele tem vergonha de si mesmo. Na presença de Deus, agora ele tem vergonha de quem ele é, da sua aparência, ele tem vergonha das características que ele tem, mentais, de quem ele é como pessoa, e agora ele não se sente adequado a estar na presença de Deus, mas ele também não se sente adequado a estar consigo mesmo, porque ele começa a buscar subterfúgios, métodos para esconder quem ele é. Inclusive, no seu desejo de esconder quem ele é, ele pega folhas de figueira e faz ali uma espécie de roupa para cobrir a sua nudez. Eu não sei vocês, mas talvez essa geração seja uma das gerações que tem mais medo e rompeu consigo mesmo de toda a história. O número de suicídio é grande, o número de pessoas com depressão por não aceitar a sua aparência, não aceitar aquilo que aconteceu em sua vida é grande, o número de pessoas ansiosas é muito grande, e a gente vai vendo que as pessoas realmente estão como essa pessoa da foto, se escondendo de si mesmo. Ela tenta colocar uma touca e as pessoas andam assim de touca, escondidas, parece que ela falta entrar dentro de si, para se esconder de tudo ao redor, porque muitas vezes tem dificuldade em se aceitar. Algumas pessoas têm a anorexia, e aí começam a tudo que come pôr para fora, porque quando se olha no espelho não se aceita. Outras pessoas tentam se esconder debaixo de uma maquiagem, debaixo de roupas, e assim vai. Outras nem saem mais de casa, ficam ali deitadas no sofá mesmo, e guardando o fato de que alguns casos são uma doença psicológica e necessário remédio, tratamento, muitas vezes é consequência do pecado, essa falta de aceitação, porque ele não consegue vislumbrar que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E simplesmente por esse fato o ser humano já é belo. Simplesmente por esse fato o ser humano já tem criatividade suficiente, capacidade suficiente para fazer coisas extraordinárias no mundo. Mas como foi quebrado esse elo pelo pecado, ele tem dificuldade em se enxergar como Deus o enxerga, como Deus o enxergou desde o início. Aí está algo que eu fiz, algo muito bom. Na sequência, o que nós vamos perceber é que houve uma outra ruptura, a ruptura sociológica. O homem, ali no versículo 12, ele faz algo que é inacreditável. Acompanhe a leitura. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aquela mulher que foi apresentada a ele, e ele disse, agora sim, essa sim, osso do meu osso, carne da minha carne, vou chamá-la de mulher, porque de mim foi tirada. Essa sim, essa é minha companheira, minha auxiliadora, essa sim se parece comigo. Agora eu vi alguém que eu desejo ter ao meu lado. Agora eu vi alguém que eu olho e enxergo semelhança para comigo. Mas logo após o pecado, o que ele enxerga nessa mulher é culpa. E a atitude dele é acusação. E é o que muitas vezes o pecado produz na humanidade.
A culpa, a acusação, a briga, a desavença, o desencontro de ideias, a falta de comunicação, a falta de flexibilidade, e com isso gera briga, tumulto, e muitas vezes chega no ápice da divisão, da separação, onde duas pessoas, dois homens, um homem e uma mulher, dois homens amigos, às vezes dois parceiros de trabalho, chegam e rompem totalmente a relação. E às vezes você fala, eu conheci a pessoa há 10 anos, e de repente, do nada, não pararam de conversar. Por quê? Tem pecado envolvido. De uma das partes ou de ambas as partes. O pecado está envolvido, e o pecado gera essa divisão entre as pessoas. Às vezes pai e filho, sem conversar durante 2, 3, 4, 5 anos, não se relacionam mais. Porque há muito tempo atrás as marcas do pecado foram colocadas nos corações, e elas continuam atuando até hoje. Talvez você nunca abraçou o seu pai, porque a marca do pecado gerado lá atrás continua valendo hoje. E eu quero dizer para você que você consegue, você pode ficar livre dessas marcas. Por fim, mais uma consequência que eu quero falar com você, diz respeito à ruptura ecológica. A ruptura com o ambiente onde se vive. Você vive em um ambiente e às vezes você olha para esse ambiente como o seu inimigo. E lá no versículo de número 17, a declaração de Deus para o homem foi assim: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Repare que por consequência do pecado, o homem que desfrutava do jardim, desfrutava de comunhão com a natureza, ele deu nome aos animais. O domínio estava nas mãos dele, e ele então dá nome aos animais, e ele então tem acesso a todas as plantas, menos uma, dado por Deus, liberdade por Deus, apenas uma, ele não deveria se alimentar dela. Esse homem agora rompe com tudo isso, e a consequência do pecado é a seguinte, que agora ele vive em guerra, em desavença com o ambiente. Você já percebeu isso? Que muitas das pessoas, elas não olham para o seu trabalho como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de avançar na vida, é sempre com um peso. Deu segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Deu sexta-feira, amanhã eu não trabalho, então eu vou ficar mais feliz na sexta-feira, porque eu não tenho o trabalho para fazer. Ele não consegue enxergar o trabalho como uma oportunidade de desenvolver a sua criatividade, o seu potencial, porque agora com dificuldade o seu ambiente, o seu meio ambiente se volta contra ele e ele contra o seu ambiente. Às vezes dentro de casa, às vezes na empresa, no ambiente de estudo, no ambiente do trânsito, ou lidando com as coisas mais comuns e mais corriqueiras. Às vezes você vê homens brigando com animais, matando animais, jogando lixo em qualquer local, entupindo o bueiro da frente da sua própria casa, destruindo tudo aquilo que a natureza criou, sem nenhum tipo de discriminação, simplesmente pelo desejo de destruir, extinguindo animais, matando animais por necessidade, na maioria das vezes não. Então você vê que o homem, logo em seguida, você vê que o homem está em guerra. Você percebe no próximo slide que ele está em guerra, e ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com seu próximo, ele está em guerra com o ambiente onde ele vive. Tudo isso por consequência do pecado. Talvez você já tenha olhado para o pecado e pensado, é só um pecadinho, não tem problema, é uma coisinha boba, pequena. Mas saiba que o pecado, todo pecado gera consequências, e essas consequências são destruidoras. O pecado, ele é tão terrível que nós andamos nessa terra como que se fosse num chão de vidro. E se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, esse chão se quebraria e nós desceríamos ao mais profundo do inferno por conta dos nossos pecados. Por conta da separação que o pecado fez em relação a Deus, a nós mesmos, ao nosso próximo e ao ambiente onde nós vivemos. Com isso gera homens que eles agem como este que está aí na foto. Homens que se escondem atrás do celular, mulheres que se escondem atrás do celular, para não ter que lidar com Deus,
não ter que lidar consigo mesmo, não ter que lidar com o próximo ou com o ambiente onde vive. Às vezes as pessoas têm muitas coisas para fazer, muitos sonhos, mas está atrás do celular. E às vezes ele não sabe nem por que ele está atrás do celular. Às vezes vem um amigo, está chegando um amigo próximo dele, e ele pega o celular na mão porque ele não quer conversar com o amigo. Ele não quer se relacionar com aquela pessoa. Então ele finge que ele está fazendo algo importante ali naquela hora, só para não conversar com a pessoa. Porque ele não quer ter relacionamento mais. Ele quer se omitir, ele quer se afastar, ele quer se isolar. E essa é uma das marcas do homem e da mulher do nosso tempo. Os adolescentes, eles fazem isso, repetem essa ação, porque eles têm visto nos seus pais também a mesma ação. Então eles se trancam em seu quarto, se escondem atrás dos seus celulares. E eles então vão ficando alienados. O próximo slide mostra um pouquinho sobre isso agora, que eu quero que você veja. A insatisfação do homem gera uma certa alienação. Então o homem tenta se alienar das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Como ele faz isso? Por meio da televisão. Ele consegue assistir uma série de 1 hora, cada capítulo, de 9 temporadas, 12 capítulos, mas não consegue passar 20 minutos lendo a Bíblia. Com 3 páginas da Bíblia, ele fica com sono, ele desiste, vai dormir, abandona e vai assistir a série. E ele se aliena do relacionamento que ele poderia ter com Deus. Ele se afasta. Ele busca lazer. Ele viaja 2, 3, 4 horas lá para a praia, fica 4 horas do trânsito para ir, 4 horas para voltar, e ele entende isso como a melhor coisa do mundo. E ele não consegue sentir prazer em estar adorando a Deus. Ele não consegue sentir prazer na oração. Ele não se envolve com as coisas, com os planos e projetos de Deus. Ele não consegue se envolver com o seu próximo. Ele não consegue dar um abraço na sua mãe, mas acha que é uma grande alegria estar 4 horas num trânsito, num engarrafamento, para chegar numa praia, ficar lá queimado de sol e voltar todo assado. Ele não consegue bater na porta do seu filho e bater um papo com o filho dele. Mas ele passa 1h30 na frente de uma televisão assistindo um jogo de futebol. Ele vai se rendendo aos pecados à medida que ele tenta se alienar cada vez mais. E aí ele começa com um cigarrinho, passa para uma maconha, passa para uma cocaína, envolve-se com a bebida, vai para o crack, e ele vai tentando se alienar, se rendendo cada vez mais aos vícios e prazeres, a fim do quê? De se afastar de tudo e todos, porque o pecado vai produzindo justamente tudo isso. E no fim das contas, o que acontece é a negação. Ele nega tudo isso. Ele nega o óbvio. Quando alguém chega e fala e tenta abrir os olhos dele e diz, olha, esse caminho não é bom, ele nega, eu paro quando eu quiser. Na hora que eu quiser eu paro. Eu não estou viciado. Eu não tenho um problema. Olha, vamos levantar dessa cama, você está muito triste, deprimido, vamos fazer uma caminhada. Eu não tenho um problema. Cuida da sua vida. Que isso? Eu sou uma pessoa perfeita. Eu estou bem assim. Quando na realidade é nítido que não está bem. Mas ela procura negar. O que nós vamos perceber então é que, apesar de todas essas consequências, tudo isso que o pecado produz, Deus nos deu uma solução. Repita comigo, por favor. Existe uma única solução. Você consegue entender isso que eu acabei de dizer? O que você repetiu? Apenas uma solução. Talvez você esteja vendo eu falar aqui, esteja pensando em várias formas, mas a Bíblia nos apresenta uma solução. E é o que nós vamos ver agora, no slide seguinte. Porque aí no capítulo 3, versículo 15, o que o Senhor vai dizer é o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando aqui com a serpente, está dizendo à serpente, olha, haverá inimizade entre você e o descendente da mulher. Você pode até feri-lo de alguma maneira no calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E é interessante que não só aqui Deus faz esse relato, mas ele revela isso através dos profetas em outros trechos das Escrituras. E lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, o Senhor vai dizer que a virgem iria dar à luz. E por meio deste fruto do ventre da virgem, haveria salvação a todos. E ali no texto diz o seguinte:
Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Logo em seguida ainda Isaías no capítulo 9, versículo 6, vai dar detalhes sobre como este menino ficaria conhecido. E ali no versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, El Shaddai. Característica essa, até então, só destinada ao próprio Deus. Aqui é destinada a este que haveria de vir. Seria chamado de Todo-Poderoso, El Shaddai. Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Veja que os profetas estão falando a respeito deste que haveria de vir, assim como Deus falou logo após as consequências do pecado, que haveria de vir um descendente da mulher, que faria toda a diferença na história da humanidade. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai falar a respeito de onde ele haveria de nascer. E é dito: mas tu, Belém e Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou suas origens estão na eternidade. Uma tradução também possível. E é interessante que o evangelista, o escritor do Evangelho de Mateus, vai apontar justamente para uma única pessoa, que corresponde a essas características. E ali no capítulo 1, versículo de número 20 e 21, ele fala a José: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele que pode salvar o povo de seus pecados tem nome, o nome dele é Jesus. Aquele que tem poder para perdoar pecados tem nome, o nome dele é Jesus. Aquele citado no início da história, revelado pelos profetas e vindo a este mundo em carne, é Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, o nome dele é Jesus. E não há outro caminho, há apenas um caminho. Não há outra solução, há apenas uma solução. Talvez você esteja enganado, pensando: olha, para acabar com as guerras é necessário que a ONU entre lá, faça isso, faça aquilo. Não, para acabar com as guerras é necessário que o Evangelho se dissemine, chegue aos corações daqueles que estão lutando, chegue àqueles que estão revelando as consequências do pecado, matando o seu próximo, e se arrependam de seus pecados e se voltem para Cristo. É necessário se voltar para Jesus. E lá no capítulo 1 de João vai dizer exatamente isso, que é possível ao homem crer em Jesus, receber Jesus, e dessa maneira assumir uma nova natureza, assumir uma nova identidade. E ali no capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que eram criação de Deus até então, quando recebem Jesus, quando creem em Jesus, têm o direito de se tornarem filhos de Deus, assumem nova identidade, assumem nova postura, são transformados à imagem do Filho de Deus, e agora se parecem com Ele, atuam, agem como Ele, e o poder do pecado cai por terra, porque Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a cura para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Há um rompimento com a escravidão do pecado, há um rompimento com as consequências do pecado. A cura, você pode chegar ao seu pai e dizer: eu te perdoo. Você pode chegar ao seu pai e dizer: eu peço perdão. Você pode chegar à esposa e dizer: eu te perdoo. Você pode chegar à esposa e dizer: eu te peço perdão, porque traz cura isso. O perdão, ele traz cura.
O reestabelecimento, a restauração do relacionamento traz cura. O relacionar-se novamente com Deus traz cura no seu coração. Talvez isso tenha acontecido com você. Você estava vivendo em pecado, você se rende a Deus e as pessoas começam a olhar para você e dizer: você mudou, você está diferente, tem algo novo em você. Porque a cura foi transmitida a você, a cura do pecado, a cura do poder do pecado que estava sobre você. E agora há novidade de vida em você. E é interessante, porque a Bíblia vai continuar. E lá no final da Bíblia, próximo slide, lá no final da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, algo maravilhoso vai acontecer. Lembra que o homem fora expulso do jardim? O homem foi expulso e foi colocado ali um bloqueio, um querubim para não permitir que ele retomasse aquele local, não voltasse lá. No capítulo 22 é dito o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Aquela árvore que o homem não poderia alcançar, agora estará disponível a ele. Que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. A cura das nações está em Jesus, não está fora dele. Já não haverá maldição nenhuma. O rompimento com todo e qualquer tipo de maldição por consequência do pecado está em Jesus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em breve hão de acontecer. Em breve o Senhor retornará. E nas alturas levará todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram em seu nome, todos aqueles que tomaram a nova posição de filhos de Deus. Em breve o Senhor retornará. Em breve o Senhor dará essa vida plena, vida abundante aos seus filhos, em um local que não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá sofrimento, não haverá vícios nem doenças. Um local totalmente diferente daquilo que conhecemos. Enquanto aqui, por consequência do pecado, sofremos, não vemos justiça sendo trazida em meio aos tribunais, não vemos políticos voltados a olhar para a condição do povo necessitado, não encontramos nos grandes poderes e sistemas do nosso tempo uma solução. Deus fala: eu já tenho a solução, é Cristo. Receba Cristo, se renda a Cristo, e em Cristo você vai ter vida em abundância, e em Cristo você vai desfrutar daquilo que Adão e Eva não puderam desfrutar, porque escolheram o pecado e não Jesus. Meus amados, há uma solução para o mundo, há uma solução para a sua vida. Eu me deparei com essa solução aos 18 anos de idade, quando voltava de uma noite de farra, de bebedeira, e me olhei no espelho e reconheci tremendo pecado em mim. Me deitei, dormi, acordei no dia seguinte com muita fome. Abri a geladeira, a única coisa que encontrei foi um dedo de vinho e coloquei num copo em cima da pia. Abri os armários e a única coisa que tinha era um pedaço de pão, e eu coloquei do lado daquele copo, e eu comecei a olhar para aquele copo. E eu comecei a olhar para aquele vinho e para aquele pão. E veio à minha mente o sacrifício de Cristo. Eu dei passos para trás, me encostei na parede da cozinha da casa, me abaixei, e eu não sabia orar. Eu não sabia nenhuma palavra, nem oração bonita. Eu olhei para o teto daquela cozinha como se estivesse olhando para o céu, como se estivesse olhando para o próprio Deus. E eu disse o seguinte: socorro, me ajuda. Essa foi a primeira oração que eu fiz verdadeira. E eu chorei muito aquele dia.
Mas quando eu me levantei, eu tinha plena convicção de que o pecado tinha acabado com o poder. Não tinha mais poder do pecado sobre a minha vida. Ali comecei uma vida nova, uma vida com Cristo. Uma vida buscando servir a Jesus. E não há nada que faça eu voltar atrás. Há 20 anos atrás isso aconteceu na minha vida. Eu não sei quando você se rendeu para Jesus. Eu não sei se você já se rendeu para Jesus. Mas eu posso te garantir uma coisa. Há apenas um caminho, uma única solução para vencer o pecado. É se render cada vez mais. E é se render totalmente a Jesus. Amém? Vamos orar?